Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Go Olímpico Podcast, nosso encontro de toda semana, debate, tem informação e entrevistas com os convidados especiais, a equipe Go Olímpico Apostos, aqui com Marcelo Lucena, com Murilo Galati e Gabriel Galati na coordenação. Sempre lembrando de se inscrever no canal no YouTube e ativar o sininho com as notificações para receber as novidades do projeto Go Olímpico Podcast. Não é isso, meu caro Murilo Galati? Tá tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que nos escutam, nos assistem, né? Mais uma vez, um prazer imenso estar gravando o podcast Go Olímpico com você, Marcelo, e com o nosso convidado da noite. Vou deixar ele se apresentar, falar o nome dele, falar a carreira, né? De antemão, já obrigado ao Pedro, já falei o nome. Pode se apresentar ao pessoal aí. Uma boa noite a vocês. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Acho que podcast é importante isso, né? A galera pode ouvir a qualquer momento do dia, o que estiver passando. Então, primeiramente, obrigado a galera aí do Go Olímpico Podcast pelo convite. Senti até bem honrado, inclusive, por ter me convidado. Bom, meu nome é Pedro Guarato. Eu moro na Europa já fazem quase 19 anos. Acho que a gente vai desenrolar mais essa conversa. Trabalho hoje ainda com futebol, joguei já em vários clubes aqui na Europa, também passei em alguns no Brasil, então tô bem animado. Normalmente, eu, depois de ser formado como jornalista também, eu que eu costumo fazer as perguntas hoje, que eu vou responder, então vai ser bem legal. Aliás, Pedro, como é que começou essa trajetória no futebol, né? Que eu estava vendo aqui, tu me passou as informações aqui no offline, na base do Milan, cara. Começou então na Europa, isso? Não teve uma base no Brasil, foi direto para o Sub-14 em Milão? Cara, então, vamos lá. Na verdade, a história começou um pouco... Vou tentar resumir o máximo possível para chegar até na época do Milan, porque a minha família, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. O meu avô, parte paterno, né? Ele era presidente de um clube amador até de Uberlândia. Inclusive, o estádio do clube era na Rodão Pacheco, que é a avenida hoje principal de Uberlândia. E dali saíram alguns jogadores que foram até para Uberlândia, que hoje está disputando a Série D. Outros foram para o Cruzeiro, para o Atlético Mineiro. Mas, então, eu basicamente cresci dentro de uma família, principalmente do lado do meu pai, onde sempre foi muito apaixonado pelo futebol, pelo esporte. Meu tio também jogou bastante. E do lado da minha mãe, meu avô, meus tios, a família inteira cresceu vivendo futebol. Meu avô é São Paulino roxo, daquele roxo que você não acredita. Eu até estou para postar uns stories, ele tem mais de 100 camisetas do São Paulo. Acredite ou não. Então, realmente uma coisa que veio de família. Cara, eu mudei para a Europa, eu mudei especificamente para a Inglaterra quando eu tinha 7 anos. Então, em 2002, eu mudei para cá pelo trabalho do meu pai. Vim junto, óbvio, eu era muito novo, não tinha como viver sozinho, tomar minhas próprias decisões ainda, então vim com eles. Então aqui, cara, eu falo aqui porque onde é que eu tô hoje, né? Mas eu costumei jogar naquele Saturday League, Sunday League, que é um futebol bem amador de criança mesmo, onde você aprende os básicos. É uma tradição bem forte aqui na Inglaterra, até hoje ainda existem esses campeonatos. E naquela época já, cara, a gente, graças a Deus, tinha muitos contatos com alguns atletas da seleção daquela época, que quando eu tinha 7 anos que eu mudei para cá, foi justamente no Pentac, né? Então eu já cresci com aquela seleção brasileira vitoriosa. Então, para mim, aqueles caras ali eram os referências. E eu me lembro que tive a oportunidade de ir num jogo que foi logo depois da Copa do Mundo, Brasil e Jamaica, que foi até aqui em Leicester, aqui no norte, e meu pai estava fazendo uma conferência religiosa, evangélica, e a gente foi para o hotel dos atletas fazer algumas entrevistas com alguns que a gente já tinha contato, inclusive na época era o Edmilson, o Lúcio, o Zé Roberto, o próprio Kaká estava surgindo já também. E aí eu lembro que teve uma hora que estava fazendo entrevista, acho que com o Zé ou com o Lúcio, o Edmilson me levou lá para dentro, aí eu conheci a comissão inteira técnica do Brasil, todos os jogadores, e aquela coisa sempre fica gravado, né? E aí eu lembro que eles sempre falavam pro meu pai, não, espera, o Pedro tá muito novo, 7 anos, ele tem que começar a aproveitar, curtir o futebol, não levar como um trabalho, mas levar como uma diversão. E foi levando, e sempre foi nesse método que a gente seguiu, né? Fiquei 6 anos aqui em Londres, e aí surgiu a proposta de poder mudar
para a Itália, de novo, do meu pai. A empresa, até que ele estava trabalhando na época, estava para abrir um escritório lá. Então aí a gente começou meio que procurar clubes para eu poder atuar. Já tinha tomado a decisão que queria levar o futebol um pouquinho mais a sério. E aí, cara, meio que encaixou. Eu apliquei, pedi para fazer teste em alguns times lá. Um dos times, inclusive, foi o Milan. Ele falou, velho, traz ele aqui, ele faz pré-temporada aqui com a gente. O treinador, inclusive, era brasileiro também. Então, isso ajudou pelo fato de não falar o idioma. Mas eu já lembro, velho, que já foi o calor italiano quente demais, já fazendo pré-temporada puxado. Anteriormente aqui, como eu falei, no Saturday Sunday League não era nada específico, tinha acho que um treino por semana e depois um jogo. Cheguei no Milan, que era uma coisa assim, uma estrutura sensacional, com 4 treinos, mais jogo no final de semana. Cara, foi um susto, foi completamente um susto. Passei a pré-temporada, o treinador virou e falou, não, traz ele aí e tal, vamos ficar de olho nele. Eu lembro que o elenco, cara, em si, eram 30 garotos. 30 garotos e apenas 18 eram convocados pro jogo. E aí a gente não sabia, a gente treinava, acho que era segunda, terça, quinta e sexta. E aí a gente jogava no domingo de manhã. E a gente não sabia quem que era convocado, ou talvez até a sexta, ou dependendo do treinador mandava mensagem, mas era difícil saber. Então, a maioria das vezes tinha que ir ao jogo no domingo para saber se você fosse selecionado ou não. Cara, 30 garotos disputando 18 posições. Eu, canhoto, ou seja, 2, talvez 3 posições dentro de campo. Tinham 8 canhotos. Então, foi uma coisa que eu nunca tinha visto. Acho que foi da maneira certa, né? Que um clube de base deveria levar esse tipo de assunto e tal, de desenvolvimentos de atleta. Mas foi um susto, porque eu saí de um time que não era nada, a gente treinava no parque, para uma baita estrutura, que era o Milan, 4 vezes por semana, um jogo, jogando contra time grande, sempre com o escudo no peito. Você falava, caraca, velho, onde é que eu vim parar? E foi isso, cara. A gente, na época, morava em Bergamo, que é a cidade do Atalanta, e aí, mais pra frente, como você falou, a gente fala um pouco mais sobre isso, mas foi dali que nasceu a paixão. E, cara, caí de paraquedas. Lá na base, logo de cara, foi basicamente isso, eu acho. É interessante, Galache, que a história de jogador é sempre ali muito precoce, né? 12, 13, 14, 11 anos tem tomada de decisão, e mostra também a perseverança dele, né? A bravura de enfrentar, enfim, um desconhecido novo, né? Tão jovem e ainda na base de um grandíssimo clube na Europa como o Milan. Sem dúvida, ainda mais como ele citou aí, sem falar a língua, né? Sem falar a língua italiana de fato, e chegar assim do nada num susto, né? Como ele chegou, realmente deve ser um pouco difícil. E só para você entender onde você está aqui, Pedro, ó, aqui eu tenho a fama do Milan e do Roma aqui atrás, tá? Então, cara, você tem que decidir, pô. Não, eu tenho minha decisão é o Milan. Sempre fui milanista aqui no Brasil. Mas quando eu e o Marcelo fomos para a Itália fazer o curso de futebol, nós estudamos 2019 lá, né? Então, o curso era com a Roma, fomos ao Estádio Olímpico assistir jogo, professores da base da Roma. Então, aí eu não tinha como não comprar uma lembrança, né, de Roma. Então, tá aqui nas lembranças boas da viagem que nós fizemos. Então, o futebol italiano sempre foi uma paixão, né, da minha parte, da parte do Marcelo também. Imagino como foi você chegar na Itália para poder disputar posições com garotos. Acredito eu que do mundo todo também, não tinha só italiano, não tinha só brasileiro. E o Milan, né, mais ou menos 2002, estava na Inglaterra. Você foi para a Itália em 2003, 2004, mais ou menos? Não, eu fui para a Itália em 2008, mais ou menos. O Milan ainda tinha aquele grande time, né? O Milan ainda tinha aquela geração que ganhou 2 Champions, cheio de brasileiro no elenco, né? E uma das sensações do futebol mundial. Sim, cara, foi exatamente isso. Eu acho que depois a gente pode até talvez tocar mais nesse assunto da questão do futebol italiano, que é uma paixão minha, que eu gosto muito, muito do futebol italiano. E eu acredito, tem sido, né? Porque agora eu acho que está até melhorando, muito desvalorizado pelo futebol que
tem dentro da Itália, pela lição técnica, pela lição tática, Sim. até pelo jeito de jogar físico na Itália, cara, é uma coisa que não existe em outro lugar. O italiano, e eu falo isso depois que eu passei por lá, que eu aprendi, o italiano prefere ganhar de 1-0 e com o jogo trancado do que ficar 4-3, 5-4, não gosta. Sim. Então, assim, teve até a experiência, depois que eu fiquei no Milan apenas 1 ano. Eu morava em Bergamo e era uma hora para poder ir e voltar. E aí acabamos conhecendo com um diretor, um presidente de um clube lá da Série D. O time até na época chamava Mapello, hoje chama Mapello Bonate. E ele falou, velho, sai de lá, pega seu cartelino, né, que é o tipo, sei lá, Training Compensation, TCE, como é que fala no português? Esqueci. Coisa de treino, de liberação de atleta de base, eu esqueci o nome. Mas pega seu cartãozinho e vem pra cá, a gente fica te monitorando. E foi exatamente nesse clube, no Mapello Bonatti, que eu aprendi o defensivo, cara. Eu lembro que teve um jogo que 90 minutos, a gente marcou rápido, 1-0. O treinador virou pra mim e falou, você não passa no meio de campo. Eu falei, quê? Você tá ficando doido? Não passa no meio de campo. Que posição jogava, Pedro? Cara, eu jogava de externo esquerdo, antiga ponta esquerda, né? Sim. Não era nada rápido, rabisqueiro, não. Era sempre muito direto. Obediente. Sempre muito direto. Fazia o arroz com feijão, mas fazia bem feito. Quando pintava uma oportunidade na frente do gol, eu chutava. Nesse ano, no Mapello, eu fui até o artilheiro, participei algumas vezes do time principal lá. Mas, cara, esse jogo eu fiquei assim... Foi o jogo que eu acho que eu mais aprendi. Porque ele falava, não passa no meio de campo. Aí ele lançava a bola e eu saía correndo. Ele, eu te falei pra você não sair. Você não passa no meio... lição à parte, cara. Mas, Pedro, uma coisa me chamou a atenção na sua fala aí. Você falou que você é canhoto, né, e jogava no extremo esquerdo, né, nessa posição aí. Então, nessa época não tinha ainda a metodologia que muitos usam hoje do canhoto jogar invertido, né, jogar pela direita para cortar para dentro. Ou já tinha, mas você preferia ficar no teu canto lá mesmo, na perna boa? Cara, eu invertia bastante. Essa é a verdade. Eu não lembro quando que começou meio que essa moda de inverter para poder chutar e tal. Mas eu já lembro que os que deram ênfase nisso foi o Robben, né? Quando o Robben chegou ao Bayern, e o Messi também fazia muito isso no começo do Barcelona. Né? Só essas duas figuras, só mais ninguém. Né? O Robben, inclusive, foi alguém que eu sempre assistia vídeo, cara. Porque ele tinha um drible, sim, ele ganhava toda vez, e a maioria das vezes, ou ele fazia o gol, ou passava muito perto, ou o goleiro... Alguma coisa acontecia, mas ele com um drible só, ele conseguia ganhar de toda vez de o lateral que estava marcando ele. Sim. Ele foi alguém, cara, que é sempre bom ter essas referências na tua cabeça de com quem que o teu futebol parece, né? Qual que é a sua característica que tem a ver com o atleta. Então, o próprio Robben, de vez em quando eu assisti o Rivaldo, não tinha um pouco, assim, mais na parte técnica, mais aquela coisa de explosão, finalização, cortar para dentro, chutar, sempre procurar o canto. O Robben era o número 1. E aí, óbvio, tinha o Ribéry do outro lado, mais destro, né? Cara, mas eu gostava bastante. Eu sempre treinava a parte, essa explosão, esse drible para dentro e chutava já no canto. Cara, eu gostava. Depois eu acabei jogando mais para trás, fui para lateral esquerda, mas meu pai até hoje briga comigo falando que eu não deveria ter ido para o lateral. Marcelo, o pai sempre sabe mais que o treinador, né? Isso é incrível. Em qualquer lugar do mundo, o pai sempre sabe mais que o treinador, que a escolinha. É o primeiro treinador, né? Tá em casa ali, né? Conhece o filho na palma da mão, né? Cara, mas às vezes eu olho assim, eu até penso pelo que meu pai fala e de um ponto de vista, cara, ele tem razão. Por quê?
além dos, por exemplo, quando eu fui para o Mapelo Bonatti, já diminuiu a carga horária de treino. Então, eram acho que 3 vezes por semana, com um jogo no final de semana. Aí, de vez em quando, eu treinava também com o time principal para completar e tal. Mas eu sempre treinava com meu pai, cara. Então, independente do dia, eu fazia quase 2 períodos. Se fosse para ficar depois do treino para ficar fazer uma coisa a mais, ou talvez um dia de folga eu sempre ia para a gente alugava um campo. A estrutura de futebol juvenil na Itália é sensacional. Para tentar dar uma resumida boa, a maioria das igrejas, que são normalmente divididas em bairros, sempre tem um time de futebol, e aí, no caso, tem um campo de futebol também que, se você for da comunidade, você vai e pede pro padre, e o padre, se pá, libera, dependendo da situação, e com o nosso ele liberou. Então tinha um campo, cara, na esquina da minha casa, onde eu ia, a gente fazia exercício de finalização, eu fazia exercício de controle de bola, eu fazia exercício de passe, de cruzamento, de falta, de escanteio, de tudo. Então, assim, o que eu falo do meu pai saber e entender, e que ele tem razão, é justamente isso. Pô, ele me treinava para jogar de externo. Depois, eu lembro que eu fui para lateral aqui na Inglaterra só quando eu voltei, mas ele meio que depois que eu fiquei na lateral, ele pouco a pouco ia nos meus jogos. Antes do Marcelão complementar, tivemos uma situação inversa, né, Marcelo? Mas essa deu certo, né? Essa foi ao longo dos anos que foi o Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos chegou na Inter, vindo do Palmeiras, como lateral esquerdo. O treinador, à época, queria colocar de atacante. De toda forma, colocou ele aberto pela ponta. Ele não quis, não gostou, falou que não era a praia dele. Aí ele foi para o Real Madrid e o resto é história, né? Para quem conheceu, quem viu o Roberto Carlos, o resto é história. Ô, Pedrão, antes de começar com o Marcelo, você falou que é mineiro de Uberlândia, né? Essa aqui é a Sociedade Esportiva Guaxupé. Ó. Eu sou aqui de Guaxupé, também sou mineiro, aqui do sul de Minas. Certamente a esportiva já desfilou muito lá pelo Parque do Sabiá, pelos estádios lá do Uberabão, né? Arame do Jacaré, tudo disputando o Mineiro do Módulo 2, a Série A também do Mineiro. E estamos aí, a esportiva está voltando, né? Esse ano com o novo presidente, aí quem sabe volta a enfrentar o Uberlândia, o Uberaba, o Nacional, grandes clássicos do futebol mineiro, né, dos anos 80, anos 90. Que legal, cara. Bom demais. Eu sempre tento acompanhar assim esses clubes que, vamos supor, tem tradição dentro do estadual, até dentro do brasileiro, que depois acabam sendo mal administrados. Isso. Exatamente. E infelizmente no Brasil ocorre bastante. É uma pena. Eu comecei a minha carreira na esportiva aqui, né, como preparador físico. Depois eu virei auxiliar técnico, fui crescendo um pouquinho, cheguei a ser campeão mineiro pela Patrocinense, do módulo 2, né, como auxiliar técnico também. E tem uma história boa no futebol que a gente bate outro papo outro dia aí. Com certeza. Pô, bacana demais. Marcelão, bacana, fica à vontade. Demais. Não, inclusive, eu estava tentando relembrar aqui um outro jogador que faz a inversão também, um canhoto, não sei se encaixa nesse quesito que falaram do Robin, né? Não sei se Felipe, da época do Vasco, não foi assim, mas no Flamengo ali, ele parava ali do lado direito, né? Só tinha um drible também, né? Só cortava para a esquerda, e mesmo assim os adversários não conseguiam tirar a bola. Assim como o Robin também, né? Corte para a esquerda, mas era fatal. Perna esquerda fatal. Pedro, tu falou da possível defasagem, o futebol italiano está mal, né? Questão de anos, tentando se recuperar, apesar nos anos 90, por exemplo, era a Premier League do mundo, né? Premier League ali nos anos 90, 2000. Isso também passa pela questão dos estádios, Pedro, porque os estádios hoje, tu tá na Inglaterra, né? Referência de estádios na Inglaterra, assim, né? Tapete, questão de arquibancada, acesso. E na Itália, tirando da Juventus, talvez da Atalanta agora, né? O Atleti Azzurri de Itália. É o antigo nome do estádio é esse. Que agora tem os naming rights, né? Isso, talvez, agora mas tem a naming Itália rights. passa por um processo de reformulação, talvez na questão dos estádios também, por isso que o Calcio caiu tanto assim no conceito a nível europeu, ou não? Cara, eu acho que tem muito a ver também com a crise econômica que teve. E essa inflação de dinheiro tão forte no futebol inglês. Porque se a gente for pensar aí de volta nos anos 90, cara, todos os grandes atletas queriam ir para a Itália.
todos os grandes atletas queriam ir para a Itália. Você olha o próprio time da Roma, por exemplo, pô, quantos grandes jogadores foram? Do Milan, jogadores até ingleses que passaram pelo futebol italiano. Teve o Paul Gascoigne, teve o Paul Ince, teve grandes nomes aqui que foram e era o sonho de todo mundo, né? O próprio Ronaldo, aniversariante de hoje, o fenômeno, saiu do Barcelona e foi para Inter de Milão. Inter de Milão pagou uma bagatela na época e conseguiu tirar ele do futebol espanhol. Exato. Então, assim, só tipo tentando relembrar o que o futebol italiano era. E aí, desde que veio essa Premier League, na verdade, a Premier League que surgiu fazem uns 20, 25 anos atrás, viu? Que aí, na verdade, era esqueci agora o nome do campeonato. Mas não era a Premier League, porque veio um naming rights que comprou o direito da Premier League, foi o Barclays, inclusive um banco, e aí criou o que é a Premier League hoje. Mas alguns anos atrás não era. Inclusive, muitos times que não estão na Premier League hoje faziam parte. O próprio AFC Wimbledon, que na verdade era Wimbledon FC na época, fazia parte. Teve o Blackburn, que foi um dos primeiros a ganhar, inclusive a Premier League. Enfim, teve tudo isso. Agora, a questão de como que a Itália está voltando, cara, eu acho que com certeza é pelo fato de direitos autorais de televisão. Você vê que nos anos 90, até aqui na Inglaterra, se eu for falar com meus professores de faculdade, por exemplo, na época eles falavam, pô, eu sempre gostava de acompanhar a Sampdoria, eu sempre gostava de acompanhar o Udinese, porque passava no canal aberto, cara. Então, acho que foi o ano passado, ano retrasado, que começou a transmitir na Rede TV, aí no Brasil. Hoje eu não sei se tá ainda mais. Mas estava na Rede TV, não estava no Brasil? O Calcio ou a Premier League? O Calcio, desculpa. O Calcio estava na Rede TV, né, Galate? Estava na Rede TV há 4 temporadas, eu acho. Aí foi para Bandeirantes, enfim. E agora Exato, mas, por exemplo, dos anos de 2000 até agora, talvez, 2005, Galate, você acha? Não tinha futebol, não teve Calcio na TV aberta, né? Não. Aqui era difícil acompanhar aqui. Ou você assinava para assistir ou você não assistia. Exato. E aí a galera opinava ou sempre gostaria de assistir um futebol de graça, né? Essa é a verdade. E na época não tinha streaming, não tinha muito disso. Então eu acho que isso tem muito a ver com a questão. Hoje em dia, por exemplo, aqui na Inglaterra, um dos maiores canais, que é a BT, onde passa Champions League e alguns jogos da Premier League, está transmitindo a Série A. O ano passado era através de um aplicativo chamado Premier Sports. Eu, inclusive, esse pai era um dos únicos assinantes que tinha. Eu pagava, mas tirando eu, acho que ninguém mais pagava. E aí, cara, eu até desisti. Depois eu fiquei sabendo da BT, mas eu acho que tem a ver com direitos autorais. Eu acho que tem muito jogador querendo ir para a Itália pelo fato de poder prolongar a carreira jogando no alto nível. A Itália, você com 40 anos, você é da base, está saindo da base. Então, é bem tranquilo você prolongar a carreira, aprender também. Na Itália, cara, é muito engraçado, porque eu acho que ou você vai para a Itália quando você está muito novo, para você aprender o futebol tático italiano, ou você vai muito velho para você meio que encerrar a carreira num alto nível. Você não vê muita gente no meio do caminho. É muito difícil você achar ali, porque o cara destaca novo ali na Itália, ele vai para um outro time fora, para a Premier League, para a Espanha, para a Alemanha, e aí depois no final da carreira que ele faz toda essa trajetória, ele volta para a Itália. Um que me vem em mente até é o Alexis Sanchez. Chegou na Itália, foi para o Udinese, destacou, aí foi para o Barcelona, a Premier League e tal, e aí voltou para a Itália. Tá na Inter. Não que ele seja velho, viu, mas... Guarato, como é que começou essa paixão por falar em Itália com a Udinese? É um time médio porte ali para grande? Udinese não. Udinese não. Perdão, para a Atalanta. Desculpa, o Udinese está na cabeça. Por favor, pô. O Udinese é outro time. A Atalanta o Udinese é amoroso. Amoroso? Amoroso jogou no Udinese, se eu não me engano. Márcio Amoroso. Sim, foi artilheiro italiano pela Udinese. Essa paixão pela Atalanta, como é que começou? Porque a Atalanta é um médio porte ali para grande, tá ali no meio de tabela, enfim, agora tá sequência de Champions League, trabalho excepcional do Gasperini. Como é que começou, cara? Foi morando lá em Bergamo, porque tu jogou no Milan, tem um time nerazzurro maior na Itália, que é a minha esquadra internazionale, mas
Mas como é que começou, Pedro, essa paixão pela Atalanta? Inclusive, eu descobri que tu torce para a Atalanta através de uma entrevista com o Andercinho. Andercinho no Instagram, Andercinho, jornalista há mais de 20 anos em Milão, e ele te entrevistou ali na porta do San Siro, numa partida de Champions League, que a Atalanta não podia jogar no estádio em Bérgamo, né, devido à capacidade, enfim, foi jogar em Milão. Sim, então, cara, inclusive um grande abraço para o Andercinho, viu? Se ele for assistir, ouvir, enfim, eu vou. Quando você me passar inclusive, o link, já eu fiz te convite mando para para ele ele. várias vezes, ele está tentando encontrar espaço na agenda e tal, mas uma hora vai pintar. Não, eu vou mandar mensagem para ele. Vou falar que vocês Show são de gente bola. boa e que vale a Obrigado, pena. Pedro. Boa, obrigado. Ali tem história, viu? Ali tem história, viu? Cara, então, na época que eu morava na Itália, a Atalanta não era o time que é hoje. Essa é a verdade. O Atalanta era um time que sempre caía ou subia. Inclusive, nos 3 anos que eu fiquei ali em Bérgamo, a gente disputou a Série A no primeiro, Série B no segundo e voltou para a Série A no terceiro. Sempre com vários problemas de aposta, de dinheiro envolvendo alguns jogadores. Era sempre um clube que comprava um jogador muito barato e depois vendia ele, nada com números que a gente vê hoje em dia, mas vendia, sei lá, vamos supor, comprava um jogador por 1 milhão, vendia por 5, ou vendia por 6. Tem alguns, a maioria deles, inclusive, foram para o Sassuolo. O Concílio, o goleiro do Sassuolo hoje, era do Atalanta. Tem o Peluso, eu não sei se o Federico Peluso está jogando ainda, era do Atalanta. O próprio Bonaventura, que é da Udinese e hoje passou no Milan, também era do Atalanta. O Kessie é do Milan. O Andrea Conti, que eu nem sei onde é que o Andrea Conti está mais lateral direito. Mas a grande base, cara, passou pelo Atalanta. Então, da onde surgiu? Surgiu do fato que eu chegava do jogo no domingo, eu chegava em casa, 3 horas da tarde, eu começava a escutar uma barulheira da minha janela, entrando dentro de casa. Eu falei, que é isso? Eu sabia que tinha o Atalanta, mas como eu tinha acabado de chegar na Itália, eu não sabia que o estádio era tão próximo da minha casa. Era muito próximo, era questão de 2, 3 minutos a pé. E aí acabei chegando e falei, vamos um dia e tal. Aí acabei comprando ingresso, eu paguei 3 euros para ir no jogo. Que hoje é o quê? 15 reais? Que sonho, né? 20 reais. Pagar para assistir um jogo de Série A, 20 reais. Que sonho, que sonho. E eu lembro que até no primeiro ano eu não estava muito envolvido. Eu sempre acompanhava, até pelo fato de a cidade inteira, a maioria não, mas a galera gostava, torcia, simpatizava, enfim. Então sempre ouvia falar, ou sempre tinha alguma coisa. Não consegui em todos os jogos, ou quase nenhum jogo naquela temporada, pelo fato de eu estar jogando também no domingo. E aí, dependendo, coincidia com o horário. Eu lembro que teve alguns jogos que eu fui, que inclusive foram os grandes. Acho que eu fui ver o Milan, Inter. Acho que só, não lembro. Mas no segundo ano, cara, que eu até mudei de escola, fui tipo do ensino médio não era nem... Era colegial. E um dos garotos que eu me dei muito bem dentro da sala de aula era Atalanta Roxa, ele tinha carnê, tudo. E eu fui com ele, cara, na Série B. Eu assisti basicamente todos os jogos, porque o jogo era no sábado, era um horário que daria para ir, era um dia que daria para eu ir. E acabei convivendo mais com a torcida organizada, que é a Curva Nord. Que hoje fica ali na parte bonita do estádio, né? Não fica mais na parte velha, que ali é a Curva Sul. Se estiver olhando, a Curva Norte é para a esquerda. E, cara, passei a temporada inteira indo pro estádio, conhecendo as músicas, criando aquela paixão. Com 14 anos, eu acho que é aquela época que você começa a se apaixonar por certos hobbies ou por certas coisas que você gosta na vida, seja carros, que seja, sei lá, roupa, videogames, sei lá. E aquela coisa de ir pro estádio, ter aquela galera que sempre torcia com tanta paixão pelo futebol, não tinha tanta rede social para você ficar no telefone. Cara, eu lembro que exatamente no ano que eu fui, o Atalanta tinha acabado de ser rebaixado, eu fui para a Série B, fui assistir a maioria dos jogos na Série B. Eu lembro que teve um jogo em particular que tava 1-1, eu não lembro se foi contra a Salernitana. Eu não lembro que time contra quem foi. Mas teve 1-1, tava 1-1, o nosso atacante, o número 91, Simone Tiribocchi, um
nome aí que vocês provavelmente vão ter que cavar aí para achar quem que era esse cara. Mas o Simone Tiriboc me pega a bola basicamente entrando dentro da área, na frente da curva e errou. Porra, velho, como é que um cara desse erra o gol? E aí entra o discurso que o Atalanta sempre teve alguns problemas com alguns atletas com a questão de aposta. No final da temporada, quando a Atalanta subiu, foi revelado que teve alguns jogos que foram comprados. E esse, inclusive, foi um deles. Que, na verdade, não é que ele foi... Esse mesmo aí, Ciro. Ele... E, cara, engraçado, porque eu virei mais fã desse cara depois que eu fiquei sabendo que, na verdade, ele errou esse gol de propósito. Porque na aposta era para ter ganhado de 2-1. E como ele errou o gol, ficou 1-1 e a aposta não aconteceu. E eu lembro que depois acabaram com ele, tipo, vários jogadores meio que dentro do vestiário. Vários não, o Cristiano Doni, vamos ser bem direto, o Cristiano Doni, que teve vários problemas, acho que inclusive ele não pode nem entrar em Bergamo, que a galera mata ele. Teve esse envolvimento com as apostas. E, enfim, o time subiu, o Percassi já tinha comprado o clube, então só começou a desenvolver mais. A base do Atalanta sempre foi uma das, se não for a mais forte da Itália, ganhava sempre todos os campeonatos. Era um time que sempre atraía muito atleta do sul, do meio, do norte da Itália, pela estrutura de base sensacional que tinha. Hoje, inclusive, o time da Primavera ganha quase todo ano. Acho que o ano passado perdemos da Fiorentina, eu acho, mas se você for olhar para trás, foi indo. Então, assim, tirando esse ano, né, esse ano na Série B, no ano seguinte, depois eu fui para todos os jogos da Série A, inclusive num jogo contra a Inter de Milão, ganhei a bola do jogo do Matteo Materazzi. O Materazzi jogou a bola assim para mim, ele estava do lado do Amantino Mancini, o brasileiro que jogava no Atlético Mineiro. E eu tinha pedido para o Mancini, falei, Mancini, sua camisa e tal. Ele falou, pô, não posso te dar agora. Aí no final do jogo ele só virou pro Materazzi e falou, dá a bola pro moleque, tá bom. Me deu a bola. Depois de algum tempo, agora, recente, inclusive, o Mancini estava fazendo um curso de treinador em Coverciano, na Itália, mas ele morava aqui em Londres, eu encontrei com ele e fiquei de contar para ele essa história da bola. Um dia ainda, quando eu encontrá-lo novamente, eu vou mencionar essa história da bola. Mas, cara, história longa, né? Mas basicamente isso, cara. Eu pagava 3 euros, 5 euros para ir nos jogos e acabei me apaixonando pelo clube. Coverciano, Murilo, que a gente foi lá, né? Estivemos lá no curso da Internacional que fizemos lá em Roma, Museu do Calcio. Fomos até lá conhecer a estrutura da Federação Italiana. Agora imagina, Galáctico, pagar 3 euros para assistir o Milan no San Siro, no Giuseppe Meazza, porque quando fomos lá, Guarato, o San Siro a gente só foi do lado de fora, né? Foi uma visita rápida, né, Galáctico? A gente foi lá, estava chovendo, era o jogo da Inter ia jogar Inter Genoa, talvez. E é o estádio um dos preferidos do Murilo, que é milanista fanático também. Sensacional. Nem me lembra, Marcelo, estava no final já. Na verdade, né, nós estávamos em Milão a passeio. O curso foi em Roma e tinha acabado já o curso há 2 dias atrás e ficamos 3 a mais em Milão, porque eu queria ir, eu já estava lá, eu fiz de tudo para ir conseguindo. Então já não tinha mais euro, né? Não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada para poder assistir um jogo lá, infelizmente. Né? Mas ia jogar Inter, né? Nós visitamos a loja ali embaixo, né? A loja Eu achei legal porque quando é jogo do Milan, eles montam a loja pro Milan e colocam as coisas da Inter num canto, assim, né? Tipo, que empurra para um canto lá e fecha. E quando é jogo da Inter, eles fazem a loja da Inter e fecha o cantinho das coisas do Milan. Então tinha bastante coisa legal para conhecer, para visitar. Agora, Galati, é uma pena que ainda cogitam a possibilidade de demolição do San Siro, né? Eu também queria ir muito lá por isso, né? Eu fiquei sabendo que demoliria o San Siro. Falei, não, eu tenho que ir em Milão, eu tenho que conhecer, não sabe quando eu vou voltar aqui. Né? Então, mas deu certo. O sagrado San Siro eu consegui conhecer. Mas, Pedro, é curioso, né? Agora o seu caso, já contou a sua história, como começou, de onde veio, que jogou, e como é que surgiu a oportunidade de fazer o que você faz hoje aí na Inglaterra? Conta para o pessoal o que você faz, qual que é a sua área hoje, e como é que surgiu isso na sua vida? Então, você é um rapaz jovem, né? Você é 95, pelas contas que eu fiz aqui. 26.
tem 26 anos e já está na Europa há muitos anos e está nessa área que você atua hoje, né? Conta um pouco para a turma aí e para nós também que estamos curiosos aqui. Claro. Cara, só abrir um parênteses aí e voltar um pouco ao assunto sobre o San Siro. Inclusive, na entrevista do Andercinho, que eu falei com ele lá, foi inclusive num jogo Inter-Atalanta, né? Para não falar Inter era o time de casa. E o Atalanta tinha acabado de classificar da fase de grupo da Champions League. Então a gente ia jogar contra o Valência, inclusive, que foi antes da pandemia, antes de dar tudo o que aconteceu aí na pandemia. E eu lembro que eu saí aqui, foi exatamente no final de semana do meu aniversário, eu saí aqui com a minha esposa, aqui de Londres, para ir nesse jogo. E aí eu entrei dentro do estádio, a gente ficou no setor dos torcedores do Atalanta lá em cima. E aí eu virava para minha esposa direto e falava assim, você aproveita, porque eu sei que isso aqui para você não é nada. Mas o San Siro é um estádio icônico no futebol. E eles estão pensando em demolir. Então, assim, um dia você vai poder falar para seus filhos, para seus netos, para seus bisnetos, que mesmo se você não estava nem aí com o resultado do jogo, você conseguiu e teve o privilégio de ir para o San Siro. O jogo acabou 1-1, o Muriel errou um pênalti nos últimos minutos. Ah, velho, eu vou te contar. Fiquei 1 hora e meia a mais depois que todo mundo saiu cantando, gritando, não deixava a torcida ser liberada. Foi um rolo danado, mas foi ótimo. Depois acabei indo para Valência, para o jogo de fora, né? O jogo era uma terça-feira. No domingo eles anunciaram que o jogo ia ser com portões fechados. Eu acabei assistindo dentro de um bar, o Bar do Manolo, do lado de fora do estádio do Valência. Só eu, minha esposa e um torcedor do Atalanta que voou da Alemanha para ver o jogo. E o resto, todo mundo com Valência, eu aqui fechado, sem falar nada. Depois que a gente ganhou de 4-3, e aí juntou uns 15 estudantes italianos que moravam na cidade para comemorar, curtiu a equipe. Foi bom. Mas, enfim, voltando à pergunta do Murilo. Cara, depois que eu saí da Itália, eu voltei aqui para a Inglaterra, fiquei aqui um tempo, 4 anos mais ou menos. Aí eu tive um período no Brasil, onde eu atuei pela Napolina, no Campeonato Goiano. A Napolina não classificou para o Brasileiro naquele ano. Eu também já nem fazia parte mais, porque chegou naquela hora que eles falaram, pô, a gente não vai testar juvenil aqui, eu tinha 19 anos, vou jogar com jogadores mais experientes para ver se a gente consegue classificar. Acabou não classificando, eu acabei voltando para a Inglaterra, pensando no que eu poderia fazer, acabei aplicando para ir para os Estados Unidos também, mas por ter passado por alguns clubes que eu passei, de profissional, até no caso, semi-profissional também, enfim, o campeonato de faculdade nos Estados Unidos não liberava voltado profissional, semi-profissional para o amador. Então, infelizmente, isso não deu, eu tive que tomar uma decisão na minha vida do que eu poderia fazer, porque depois do Milan, não vou dizer que minha carreira despencou, mas eu tive que pensar no linha de tomar alguns 2 passos para trás para depois tentar acertar, e eu fiquei fazendo isso durante o resto, mais ou menos, da carreira. E aí chegou numa certa hora que eu tive que tomar uma decisão, cara. Eu estava no Brasil já fazia 1 ano e decidi voltar para a Inglaterra para estudar, a princípio, mas se caso aconteça, que eu acho que aquele sonho a gente sempre tem no coração, né? Sempre aquela coisa que a gente sempre vai tentar mastigar, sempre vai tentar pegar de qualquer forma. E acabei assinando com um time aqui, semi-profissional até, para jogar de boa. Acabei me lesionando, assinei na terça, machuquei na quinta, rompi o ligamento cruzado do joelho. Então tive que meio que dar uma parada e focar mais na questão de estudo mesmo, onde eu fiz jornalismo esportivo aqui na faculdade, queria ser correspondente. Então eu sempre trocava muita ideia, sempre trocava muita ideia com a galera aqui da ESPN, o João Castelo Branco, a Nathalie, o Renato Senise, o Felipe Killing, sempre troquei muita ideia com eles a respeito disso. E aí depois do 2º ano da faculdade eu meio que olhei e falei, não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui. Eu lembro que teve um período, uma coisa em particular na faculdade que eu fiquei um pouco chateado e decepcionado com um meio que curso e tal, que foi um fato que eu consegui uma entrevista com o Richarlison,
e eu não pude utilizá-la no meu curso, no meu trabalho. Eles não liberaram. Então eu fiquei, nossa, eu nem te conto tanto que eu fiquei chateado com isso, mas depois eu comecei a caçar o que fazer. Falei, cara, onde que talvez eu poderia me encaixar bem? Gostaria muito de ficar dentro do futebol. E aí surgiu uma oportunidade de fazer um estágio, um internship numa empresa chamada Entourage Sports and Entertainment. Na verdade, eu já sabia quem que era mais ou menos a empresa, sabia em qual linha eles atuavam, que era mais na parte comercial de vários atletas, que fazia também ativações com atletas mundialmente. Você mencionou o Roberto Carlos, por exemplo, ele é um cliente exclusivo nosso. Além de outros, o Gilberto Silva, o John Terry, o Trezeguet. E aí, uma amiga minha estava trabalhando lá, eu troquei uma ideia com ela, ela falou, velho, vem para cá, conversa aqui com a galera daqui, você vê. Quando eu cheguei, eles estavam montando o departamento de futebol de jogador atual, no qual eu comecei a conversar com o Alex, que é o chefe do departamento. E, cara, a conversa encaixou, ele falou, cara, eu quero que você venha, faça parte da equipe aqui, me ajuda a fazer isso aqui crescer. A princípio, no departamento estava só eu, agora vai você também como estagiário, e a gente vê onde é que a gente pode encaixar. E tô lá na empresa até hoje, o departamento está crescendo cada vez mais. Cara, eu falo isso por ter passado o que eu passei na minha vida de carreira e tal, mas a Entourage, cara, é uma empresa sensacional na parte de transparência e sinceridade. Todas as coisas que a gente faz, todas as ativações, não é por acaso que esses caras estão lá, né? Esses caras de nome grande que eu falei, não é à toa. Então, alguma coisa certa a empresa está fazendo. Então, o departamento mesmo de futebol, eu e o Alex sempre tentamos ser muito transparente com o atleta, e muitos desconfiam, viu? Porque não é uma coisa normal hoje em dia no futebol, muita gente querendo ganhar em cima, mas a gente prefere até fazer parceria e fazer uma coisa bacana juntos do que deixar de fazer alguma coisa por porcentagem. Não existe isso. E, cara, caí de paraquedas nesse mundo do futebol de novo. Um mundo que eu gosto, que eu acho que tem muito para agregar, sempre trabalhando com transparência e tentando ajudar a próxima geração aí para chegar onde talvez eu gostaria de ter chegado na minha carreira, mas tentando ajudá-los a realizar uma chance de verdade, né, que eles têm. Diríamos então que você trabalha, vamos dizer assim, uma assessoria, Pedro? Você, num plano de carreira, como é que funciona a fundo isso aí? Tá, a empresa em si, o departamento em si é como se fosse um empresário de futebol, tá? Okay, eu não tenho a licença não é no meu nome, é no nome da empresa e do Alex, mas é basicamente um empresário, um agente. A empresa em si, a gente atua 360 graus. Então, se é questão de arrumar visto para atleta, ou se é questão de uma viagem, ou até uma festa de aniversário de filha, ou de contato com clube, com contrato, com rede social, com entrevista, absolutamente tudo lá dentro da empresa a gente toma conta. Então, assim, no nosso departamento, por exemplo, eu tomo conta a maioria da questão de logística desses atletas, de visto, de tudo mais. Estou até tentando resolver algumas coisas agora nesse sentido, mas agora o ciclo começa novamente, né? A janela acabou de fechar, então agora reorganizando as coisas para quando chegar janeiro alguma coisa aconteça. E vocês trabalham só com profissionais, atletas já, vamos dizer assim, profissionais, ou categoria de base também? Existe algum tipo de intercâmbio para você, por exemplo, pegar um menino aqui no Brasil que você vê que tem qualidade e levar para a Inglaterra, para a Itália? Como é que tem essas portas aí? Cara, aqui a empresa em si, o departamento em si é tudo numa base do network, cara. Se a gente realmente vê alguém com que vale a pena investir e gastar tempo e gastar as fichas com os contatos que a gente tem, a gente vai fazer, independente do local que ele estiver. Agora, eu não vou falar que eu vou assistir um menino do Uberlândia e vou trazer ele para o Chelsea. Não, isso não existe. Tem passos e passos.
a carreira tem que ser bem planejada para que a coisa aconteça de uma maneira correta até, né? Você não vai sair num campeonato, numa segunda do Mineiro, por exemplo, e vai direto para Madrid. Não, isso é uma coisa 1 em 1 milhão e para mais. Então, cara, a gente tem alguns atletas. Estou tentando pensar se tem alguém específico no Brasil hoje. A gente estava com alguns aí que acabamos trazendo para cá. Tem um garoto nosso em Singapura. Cara, os contatos são muito na base de network, mas também no fato da gente expor um pouco mais quem que a gente é como agência de jogador, né? Ok. Muita gente conhece a gente como agência comercial de patrocínio, porque foi daí que a empresa surgiu. Então, assim, grandes marcas conhecem a gente. Já fizemos vários patrocinadores do clube. Inclusive, o atual patrocinador da Inter de Milão, o Sócios.com, foi nós que fizemos. A Fly Emirates também, do Benfica. Então, a empresa em si é muito conhecida pelo comercial e nem tanto pelo atual de jogador, que é onde é que eu tô. Então, o plano é realmente crescer isso e aumentar isso da melhor maneira possível. Marcelão, realmente muito bacana, né? Muito legal essa área. Não é um mundo fácil, né? Aqui no Brasil já é difícil ser agente, trabalhar com gerenciamento de atletas, de carreira de atletas, porque você trabalha com sonho, né, Marcelo? Quando você trabalha com adolescente, com criança, com menino aí, principalmente. Murilo, desculpa te Imagina, cortar. Você não só trabalha com o sonho do atleta, mas com o sonho sim, da família. sem dúvida alguma. Muita família conta com o menino vir jogador de futebol para poder mudar a vida deles, né? O pai, a mãe, o avô, o tio, né? Quantos jogadores aí hoje famosos, hoje consagrados, ajuda a família inteira, né? A família inteira praticamente vive da renda dos caras, né? Então, assim, é um sonho, realmente, é uma porta de entrada que tem para todo mundo, né? Quem quiser buscar, tem possibilidade. O futebol abre essas oportunidades, mas a gente sabe muito bem nesse meio que não são todos que vingam, que chega lá nos seus 18, 19 anos, se você não tiver um estudo, não se programar, você para de jogar com 20 anos ali, não tem mais o que fazer da tua vida. Né? E aquele sonho, aquela frustração fica ali, acaba ali. Infelizmente, é a realidade de vários. Então, trabalhar no Brasil já é muito difícil com isso, eu imagino na Europa, né? Começar ainda mais em Londres, cidades grandes assim. Eu sei que não deve ter sido fácil para você, Pedro, tá onde você está hoje. Eu te dou os parabéns por isso, tão jovem, já Obrigado. está num ponto, né, Marcelo, conceituado desse. Sem dúvida nenhuma, carreira espetacular realmente do jovem Pedro Barato. Aliás, Pedro, eu estava até vendo aqui os clientes, né? Tem o Belete, aqui o teu último post foi do Marcelo Vilela, né? Tu fez um repost aqui. O Marcelinho é um jogador que a gente... Na verdade, quando a gente ensinou ele, nem a empresa tava. Foi o Alex que ele jogava no Bragantino, era na Red Bull na época, né? Nem Bragantino era ainda. Levou ele para Portugal, ele tava no Vizela, que era um time de terceira divisão, e foi subindo. O Marcelinho acabou de ser emprestado aí para um outro clube em Portugal para conseguir mais minutagem, pois ali na primeira divisão é um pouco mais competitivo. E para ingressar nessa carreira, Pedro, realmente só com networking, o conhecimento, o estudo, porque quem não tem a experiência no campo ali, no futebol, não é rodeado pelo meio futebolístico, como é que seria o caminho a ser percorrido? A pessoa que tem um sonho, quero trabalhar com isso, quem sabe até na Europa, seria impossível? Ou qual o caminho mais fácil, uma alternativa, um atalho? Cara, a primeira coisa é entender que tem outras pessoas que estão competindo contra você para esse meio. E que você precisa demonstrar algo a mais do que o que ele já tem. Então, se a pessoa talvez tenha um pouco mais de conhecimento dentro de campo, então o que você pode fazer para ser melhor do que aquela outra pessoa que talvez pode ter uma utilidade. E assim dentro de campo também, viu? Talvez você não é tão bom fisicamente, então talvez você tem que melhorar a sua técnica, talvez seja melhor do que aquele que seja mais físico. E assim no meio de trabalho também. Se talvez você não sabe analisar bem um jogo, então talvez faça uma planilha bem feita, faça uma organização de atleta bem feita, uma organização de contatos, pesquise bem, entenda bem onde você pode encaixar
o seu tempo, gastar seu tempo, talvez fazer um curso, fazer alguma coisa a mais para poder evoluir como pessoa, como profissional dentro desse mercado. E digo isso também para atletas, viu? Se você realmente sentir que você não é tão forte, talvez usando sua perna esquerda ou direita, enfim, faça treinos direto com ela, talvez tente fazer só treinos. O Murilo vai saber melhor do que eu. Utilize aquela perna, aquele defeito que você acha que você tem durante seus treinos. Seus treinos são feitos para você errar, para que quando você chega dentro do campo você tenha mais confiança para fazer aquilo. Então, independente se for dentro do meio de empresário ou dentro de campo, o importante é você sempre trazer algo a mais do que talvez outras pessoas tenham dentro de campo ou dentro de trabalho. Eu estava vendo também aqui que o Fábio Cordella também faz parte do grupo, né? O Cordella que quase foi diretor do Vasco da Gama, o italiano que é diretor esportivo. Pedro, como é que tu vê a situação hoje do futebol brasileiro? Campeonato brasileiro em termos de competitividade, fazendo uma comparação com a Europa, os campeonatos europeus, em termos de estrutura também, alguns jogadores aí, no caso, repatriados, né, de peso, como o Hulk, Diego Costa, Daniel Alves. Como é que tu vê hoje o certame nacional, o Campeonato Brasileiro, que hoje basicamente não tem mais aqueles 12 grandes, né? Essa disparidade econômica financeira, pega aí o Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. O que tu acha, então, tua visão do Campeonato Brasileiro em comparação com os europeus, assim? Uma Premier League, o Calcio, a França, a Espanha? Cara, eu confesso que eu acho que eu nunca assisti um Campeonato Brasileiro completo da minha vida. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Confesso isso abertamente. Eu até brinco aqui com a galera do escritório, porque a gente somos em, acho que 4 ou 5 brasileiros. E cada um tem seu time que você torce e tal. Uma das meninas, inclusive, a minha amiga que trabalhava lá, que me ajudou com o de estágio, ela é palmeirense. E aí ontem, por exemplo, o Palmeiras jogou contra o Atlético na Libertadores. Aí ela chegou e falou, nossa, eu tô muito cansada e tal, não consigo, assim, fiquei acordada para ver o jogo. Aí ela virou, Pedro, você assistiu? Eu falei, que assistiu o quê? Não vou perder tempo com isso mais, não. Não assisto, cara. Então, assim, é difícil até dar opinião no, quem vai ganhar isso, quem vai ganhar aquilo. Não consigo. Eu vejo que o Brasil... eu tô achando muito bom dessas estrelas, esses jogadores voltarem pro Brasil, eu acho que fazem bem. É uma coisa que dá um pouco mais de exposição pro futebol brasileiro. Agora, o Brasil tem um problema só, né? E assim, independente de qual setor que se for dentro do futebol, se for dentro da economia, política, aí a gente pode ir mais a fundo. É sempre alguém tentando ganhar acima do que a outra pessoa. A corrupção no Brasil fala por ela mesma, né? Isso aí eu não preciso nem ficar citando. Infelizmente, cara, isso é o que a gente foi falar, o que a gente falou até mais cedo, né, Murilo? Grandes clubes brasileiros que foram mal administrados, levando pau agora, cara. Eu fiquei assustado com o Paraná Clube. O Paraná desceu pra Série D, cara. Como isso é possível? É o terceiro rebaixamento seguido do Paraná, né? Ele veio numa caída assim constante. Como isso é possível? Então, assim, eu vejo isso. O próprio Joinville, uns bons anos atrás, eu acho que o Joinville era até um time razoável. Estava na Série A em 2016, Joinville. Então, assim... olha aí, eu não tô tão mal informado, então, hein? Para alguém que nem acompanha direito... Mas, cara, é isso. Eu não tenho muito o que opinar pelo fato de não acompanhar com tanta frequência. Eu só vejo isso, que os clubes no Brasil são mal administrados porque sempre tem alguém tentando ganhar em cima de uma coisa que é pequena. 1 quilo de arroz, não, custa R$1, não, custa R$1,20 porque os 20 centavos tem que... Coisa não existe, cara. Coisa não existe. Pois é, Pedro, essa questão do Brasil, né? Mas, assim, os técnicos brasileiros, na tua visão, por que eles não têm tanto espaço na Europa, por exemplo? Não fazem tanto sucesso? A questão da língua, o idioma, a questão de estudo, o preparo, porque eu vejo muitas vezes até argentinos tendo mais sucesso, indo mais além, né? Tendo oportunidades, portas escancaradas em outro continente do que os brasileiros. Cara, eu acho que é um pouco pelo estilo de jogo. Eu vejo... A gente sempre se refere muito àquele...
os argentinos, por exemplo, por que eles se dão tão bem aqui. Se a gente for pegar o próprio Bielsa, se a gente for pegar o Simeone, por exemplo, são dois treinadores que eu não acho que tem algum treinador brasileiro que chega perto da paixão que os dois mostram. O futebol argentino, a gente sabe que é aquele futebol cheio de garra, de vontade, de tesão mesmo, de ganhar, de vencer, de fazer alguma coisa. E eu acho que a gente não vê isso tanto nem em jogador brasileiro, muito menos em treinador. Eu acho que o treinador está ali, vai e faz o seu e reveza e pronto, acabou. Vai para o próximo time. Uma das coisas, cara, que eu até tento achar do máximo possível no Brasil, que não vejo com tanta frequência, o ano passado até surgiu alguém, eu pensei que ia poder arrebentar, é a questão de treinador novo. Não tem tanto. São sempre os mesmos, é o Luxemburgo, é o Scolari, é o Abel Braga, é o fulano, é sempre as mesmas pessoas. Agora tá essa onda de técnicos estrangeiros no Brasil, né? Depois do Jesus, né, veio essa onda, os clubes brasileiros aí tentando contratar os estrangeiros. Sim, mas é justamente por essa vontade de poder ganhar. O futebol, assim, quem sou eu para poder dizer, mas o futebol brasileiro o campeonato brasileiro não é um futebol difícil de ser ganhado. Tá? Pelo fato de, se você trazer um treinador de fora que tem um pouquinho mais de noção tática e física, você ganha com o seu time. Por quê? O futebol brasileiro ele é lento, ele é devagar, não é um futebol que se compara à Premier League. Isso, no meu ponto de vista, Murilo, me corrija se eu estiver errado, é por falta de preparo físico, porque uma das coisas que no Brasil, por exemplo, sempre acontecem, que é uma das coisas que me deixa com muita raiva, é o fato que o time brasileiro, o jogador brasileiro, desiste da vitória do time ou do empate do time faltando 10, 15, 20 minutos de jogo. Isso é uma coisa que aqui na Europa, na verdade, esses 10, 15, 20 minutos é apenas o começo do jogo. É uma coisa que eu lembro de assistir um jogo na Premier League quando eu estava no Brasil. Acho que era Arsenal Leicester, nem lembro. O comentarista, faltando 15 minutos, o comentarista, galera, eu acho que não vai dar mais pro fulano. O que vocês acham? Eu virei pro meu pai e falei, pai, não entende que na Inglaterra, na verdade, ou na Europa, o jogo está começando, o time está pegando o ritmo e aí vai acabar. Inclusive, o time até virou o jogo e eu achei bom demais. Mas, cara, eu acho que é muito isso. O Brasil, cara, em si, o porquê que, por exemplo, a gente não está vendo tanto jogador da Série A vindo para grandes campeonatos? Então, sempre indo para campeonatos menores, para depois tentar se destacar para subir. É muito raro hoje em dia que a gente vê um outro Vinícius Júnior ou um Rodrigo. Não tem. Não, justamente não por tem isso. Tão cedo, não vai ter tão cedo. Não tem. Você não vê... O próprio Richarlison. O Richarlison não veio direto do Fluminense para um time grande aqui na Inglaterra. Ele veio para o Watford, que é um time baixo, de baixa tabela, para poder se destacar e depois ir embora. O João Paulo, que está no Watford agora também, que também veio do Fluminense, é outro. Do Fluminense. João Pedro, é outro, cara. Então, assim, não tem mais esses jogadores de porte grande pelo fator físico. É uma das coisas que, no Brasil, no meu ponto de vista, precisa ser melhorado o quanto antes. Não sei se você concorda, Murilo. Eu concordo com você, sim, na sua análise. E eu complemento dizendo que o jogador brasileiro, antigamente, ele tinha mais liberdade, né? O futebol brasileiro em si era mais aberto, era mais, vamos dizer assim, flexível para se jogar, né? Você criava um jogador com habilidade que o mundo inteiro encantava, tinha 5, 6 por ano. Né? Você ia escalar uma seleção brasileira nos anos 90, você montava 5, 6 seleções a nível de disputar uma Copa do Mundo. Né? A ponto de você, em 2002, que você falou que começou a acompanhar mais a fundo, você tinha Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, e você tinha Denilson no banco, e você deixou o Romário de fora. Deixou o Amoroso de fora, você deixou o Elber, grande artilheiro, o Alex, né? Nós comentamos, até foi assunto
num podcast passado com o Felipe. O Kaká estava no banco, né? Surgindo ali também. O Kaká com seus 18 anos, mas enfim, você tinha o luxo de deixar o Romário de fora de uma seleção. Em 98, o Zagallo cortou o Romário também, faltando 10 dias para a Copa. E o Brasil sempre foi o Brasil. Hoje em dia, não. Acredito que hoje o Brasil, com esse negócio de obediência tática, né, do estudo, daquele negócio todo da periodização tática, que é muito forte na Europa, começou lá em Portugal, com o professor Vitor Frade, né, o futebol brasileiro não é que ele ficou engessado, não é essa palavra que eu queria usar, mas ele ficou em bloco, né? Ele ficou assim, posicionado, ficou mais obediente, mais tático. Né? Você não vê menino no Brasil hoje surgir em clube nenhum, como um Denner, por exemplo, surgiu numa Portuguesa, como o Ronaldinho Gaúcho surgiu num Grêmio, como o Edmundo apareceu arrebentando tudo no Vasco da Gama. Você não vê. Não tem mais esse menino subindo uma base. O último que o Brasil teve foi o Gabriel Jesus, que se destacou na Europa e que está até hoje na Europa jogando em alto rendimento, que veio do Palmeiras em 2016. Né? Depois do Jesus, quem mais foi para a Europa, ficou, deu certo, está na seleção e joga bola aí. Entendeu? Depois de ter destacado no seu clube no Brasil, você fala, né? Isso, exatamente. Tem o Vinícius Júnior aí tentando se firmar, né? Agora no Real Madrid. Mas o Vinícius Júnior não... mas o Vinícius Júnior, do meu ponto de vista, não foi um grande nome no Flamengo. Não, ele não destacou tanto no Flamengo que nem o Gabriel Jesus destacou no Palmeiras. Mas então foi muita questão da mídia no Flamengo, assim, que fez o Vini... Não, tá surgindo uma promessa, vai estourar, não sei o quê, a sensação... Ele, em campo ele não mostrou, assim... Na verdade, a mídia no Brasil, Marcelo e Pedro, ela precisa de alguém para poder ter audiência. Ela precisa levantar alguém para poder, vamos dizer assim, vender jornal, vender matéria, e até ajudar os times a vender jogo para a Europa. Igual, por exemplo, na música mesmo, tirando totalmente o assunto, mas na música, sempre a mídia, as grandes empresas, os grandes programas televisivos, tem que ter uma música chiclete ali do ano, o cara tá sempre rodando e o programa tocar música e os caras ter audiência. O futebol é a mesma coisa. Se o futebol brasileiro, que todo ano tinha 5, 6 saindo para a Europa, todo ano tinha os caras destacando, grandes clubes do mundo, a imprensa vivia disso. A seleção vivia disso. Hoje em dia, se você falar para mim, quem que vai ser convocado do Brasil? Monta uma seleção com 20 só do Brasil. Vira uma seleção aí de igual para igual com Chile, com Bolívia, com Equador, falando só América do Sul aqui, entendeu? Então vocês acreditam que não vai haver mais jogadores assim melhores do mundo do Brasil? Tipo, o Neymar vai ficar... Não. Nos próximos 10, 15 anos, você esquece. É isso, sabe, Pedro? O Neymar não vai vingar assim, não vai ser o melhor do mundo? Você está colocando palavra na minha boca. Cara, eu concordo muito com o Murilo, e aí chega no fato que o Brasil está ficando para trás, cara. Sim, sem dúvida. Tá ficando para trás. No ponto de vista também de questão de atletas, é uma discussão que eu entro muito com um amigo meu, cara, muito. Porque hoje em dia eu olho e você fala, pô, quem que são os jogadores que dominaram o futebol mundial? Vem dois na sua cabeça. Se você for olhar quando o Kaká ganhou a Bola de Ouro, quando o Ronaldinho Gaúcho ganhou a Bola de Ouro, quando o Ronaldo ganhou a Bola de Ouro, quem que eram os caras, velho? Exatamente. Tinha muito mais do que dois. Sim. Muito mais do que dois. Sim. Era o Ronaldinho competindo com o Kaká, com o Ronaldo, com o Rivaldo, com o Henry, com o Eto'o, com o Gerrard, com o Rooney, com o Zidane, com o Beck. E vai, a lista é grande, com o Figo, com o Raul. A lista é gigante. Hoje em dia você olha e vê dois atletas, dois jogadores que destacam e não tem ninguém perto que chega aos pés dos dois. Então é aquela coisa, pô, o Brasil deveria estar no meio. O Brasil nunca teve ninguém que ficou fora desse duelo. Sempre foi, sei lá, Ronaldo Zidane, Romário fulano, Pelé Maradona sempre vai existir. E vai afora. Hoje em dia é Messi e Cristiano Ronaldo. Cadê o Neymar chega? Acho que não. Um exemplo para a gente tentar ilustrar um pouco das coisas que eu falei. Se você vê o estilo de jogo
do futebol hoje, você não enxerga nenhum time, nenhuma seleção que tem aquele jogador que quebra a linha, falando de parte tática. Agora eu entrei na parte que eu gosto de falar. E se eu falar aqui, eu fico até amanhã falando. Então, eu vou tentar resumir. Aquele jogador que quebra a linha, que você fala que você pode dar a bola nele, que ele vai resolver um jogo para você com um toque na bola, com 2 toques na bola. Hoje, você tem o Messi, você tem o Ronaldo, você tem o Haaland e você tem o Mbappé, que são os 4 destaques. Quais desses 4 hoje, não antes, que antes o Ronaldo fazia isso e o Messi também. Hoje, qual desses 4 jogador de drible, que dribla, que quebra uma linha, que consegue fazer uma individual, numa linha de fundo, passar 2, 3? Hoje, o Messi já sozinho, né, Murilo? Sozinho. O Messi fez isso há muito tempo. Hoje, quero saber hoje. Mesmo o Haaland e o Mbappé, que vem hoje como grandes surpresas aí, melhores do mundo, todo mundo está falando. Característica principal dos dois, velocidade, finalização. Não tem o drible, não tem o jogador ousado, não tem aquele negócio do drible de rua. Então, o futebol em si, ele ficou muito robotizado, muito tático, muito assim, obediente taticamente, que os times hoje preferem, igual ontem, o Pedro não assistiu e não perdeu nada, de ver Palmeiras e Atlético Mineiro. O Palmeiras e Atlético Mineiro ontem foi o Abel Ferreira muito bem, muito inteligente, defendendo muito bem. O bloco do Palmeiras, os 2 blocos do Palmeiras é muito bem montado. E o Atlético também bem montado atrás, tentando sair um pouco o Hulk, que é o único jogador hoje, com 35 anos no Brasil, que tenta ainda furar uma linha, fazer uma individual, chutar de fora da área, bater uma falta longa. Eu ainda fico muito curioso e eu sou doido para ver esse dia chegar. Eu acho que quanto mais com essa exploração, vamos supor, de clubes brasileiros procurando treinadores estrangeiros para mudar um pouco da filosofia brasileira e também ensinar aos treinadores e clubes e jogadores brasileiros o que é preciso ser feito para você tomar aquele passo na sua carreira para poder talvez se destacar num campeonato brasileiro para depois conseguir sair para fora, é o dia em que um treinador italiano for para o Brasil. Eu acho que não dura 6 meses. Cara, eu já acho que o cara vai mudar completamente a filosofia. A não ser que a diretoria do time deixe trabalhar. Não, isso eu acho que... inclusive, aquela regra que eles colocaram esse ano de poder demitir apenas uma vez foi sensacional. Eu não sei como que não pensaram naquilo lá antes, porque estava ridículo a circulação de treinador. Cara, teve um treinador no ano passado que foi do Goiás ele foi, acho que, do 15º para baixo. Passou por todo mundo. Mas, sem brincadeira, no Brasil, a gente é justamente aquela coisa de administração, Murilo e Marcelo, que a gente estava falando. Ninguém tem paciência para começar. Nem com o treinador, nem com o time, muito menos com base. Não tem paciência para deixar a pessoa explorar, para a pessoa crescer, etc, etc. Quer resultado pronto e já. Certo? No Brasil é sempre um grande problema, porque chegam esses 12 times que você mencionou mais cedo, Murilo, e eles prometem para o torcedor, para poder arrecadar dinheiro, que vão ganhar o campeonato. Que eles estão montando um time adequado para disputar não só o campeonato, como a Libertadores, como campeão, como Mundial, como isso, como aquilo, como não sei o quê. Nenhum time do Brasil chega e fala o seguinte: olha, a gente está montando um time aqui que daqui 3, 4, 5 anos vai poder dar toda a glória que vocês estão procurando. Mas em vez não, o próprio Grêmio, no começo da temporada, vamos contratar o Douglas Costa, vamos contratar o fulano, vamos ganhar o campeonato. Não vai. Não tem planejamento dentro do futebol brasileiro. É sempre pronto e já. E é por isso que eu falo, a questão do treinador italiano vai entrar, e eu pego a seleção italiana como o Roberto Mancini. Vamos lembrar que na última Copa do Mundo, em 2018, a Itália não classificou para a Copa do Mundo. Eles chegaram e falaram: peraí, vamos ter que fazer uma coisa. Mudaram tudo a filosofia, jogaram todo aqueles velha arada fora, mantendo 2, que aquilo ali, eu acho que aqueles 2 ali nunca mais vão aposentar e ficar velho. Mas é a base do time, são os 2 que eu tive o privilégio de poder ir em alguns jogos aqui. Os 2 da Itália. Eu fui só em 2, na final eu não consegui. Mas na semifinal,
por exemplo, contra a Espanha, que foi um jogo tático a fundo, foram as duas pilares do jogo italiano. E eu acho que é exatamente isso que o Brasil está precisando, aquela organização tática italiana e aquela reposição e organização na questão de estrutura e futuro do futebol italiano, do futebol brasileiro. Vamos lá, a seleção italiana falou, peraí, que a gente precisa repensar aqui exatamente tudo que a gente está fazendo. Pegaram o Roberto Mancini, não perderam nenhum jogo até a classificatória. No próprio campeonato, não perderam nenhum jogo. Até hoje, acho que são 40 jogos invictos, mas mudaram a filosofia. Mudaram. A Itália não jogava um jogo ofensivo que nem jogou na Euro. Ganhar de 3-0 no primeiro jogo, onde se viu, a Itália sempre classificou com um gol de canela do Felipe Inzaghi no final do jogo. Grande Pipo. Grande Pipo. Pipo Inzaghi. Entendeu? Não era uma coisa que você via no futebol italiano, não era uma coisa que você via essa questão agora, de Pedro, explorar. tem 3 brasileiros ali, né? Tem muito ítalo brasileiro, né? Um pouco da ginga brasileira. Não, observa, Marcelo, os 3 brasileiros que estão lá são defensores. Sim. São defensores. O Jorginho, o Tolói e o Emerson são defensores. Você já pensou que, por exemplo, você acharia que o Brasil, a seleção brasileira, teria jogadores mais fortes nas posições defensivas do que nas ofensivas? Nunca ouvi isso. Não. Thiago Silva, Marquinhos, Militão, próprio Felipe do Casemiro, de Madrid, o Casemiro, vamos à geração passada, o Daniel Alves, o Marcelo, o Felipe Luiz. Cara, desde quando que o Brasil tem esse tanto de jogador defensivo, cara? Foi o que eu entrei agora há pouco no mérito. Exatamente isso que eu estava dizendo, em relação daquele jogador que resolve, né? Aquela cria que todo mundo espera, que vem ser o novo, e não tem mais novo, acabou o novo. Neymar foi o último aí, gente, que vai dar alegria, que vai ser ousadia e alegria, que vai dar caneta, vai dar chapéu, que vai gingar para lá e para cá e vai resolver um jogo. Ô Murilo. O Vinícius Júnior, que vocês citaram, tá no Real Madrid e tal, não tem a característica que o Neymar tem, não é de drible, não é aquele cara que ginga, que dá caneta, que dá chapéu, que não tem, não é mais, Murilo, nem o Vinícius Júnior é assim mais. Não, o maior problema da questão do brasileiro, na questão de seleção brasileira, e eu falo isso no ponto de vista de espectador, tá? No sentido de, o que tá errado com a minha seleção? Não é o que está errado com a seleção, é a expectativa que a gente tem com a seleção brasileira. E quem que é o nosso ponto de referência hoje no Brasil? É o Neymar. Deveria ser o Neymar? No meu ponto de vista, não. A gente deveria estar olhando para o Richarlison, por exemplo, que é um cara que tem vontade, dá gosto de ver ele jogar. O próprio Antony, do Ajax, é um outro baita jogador que a gente deveria... Esses são os nossos pontos de referência. Se a gente for olhar na Copa de 2018, inclusive... Quem que era o ponto de referência? Era o Neymar, mas quem foi o melhor? O Douglas Costa. O Douglas Costa arrebentou com a Copa do... Tipo, ele para mim foi o melhor jogador. O Coutinho foi bem também. O Coutinho também foi bem. Então, o nosso ponto de referência naquela Copa era o Neymar. E não deveria ser. A gente deveria estar olhando como um todo, a equipe em si, como um todo, quem são os nossos pontos de referência. E essa geração olímpica, Pedro? O Brasil ganhou agora a medalha de ouro mais uma vez. Ninguém se destaca. Cara, eu acho que a seleção olímpica, inclusive, estava mais forte que a que foi para a Copa América, do meu ponto de vista. Tirando 2 ou 3, eu acho que os 2 goleiros não tem nem como comparar. Eu acho que nem padrão mundial, eu acho que são os 2 melhores goleiros do mundo. Principalmente, eu sou muito fã do Ederson pelo fato dele ser um goleiro completo moderno, tá? Ele cata bem com a mão, mas tá bom, o Alisson talvez seja melhor nesse aspecto, mas se você for olhar em questão tática hoje, onde o goleiro precisa jogar mais com o pé, o Ederson se destaca assim, 1 milhão. Vou pegar talvez 1 ou 2 ali na zaga, o Marquinhos, enfim, eu acho a seleção olímpica, tirando esses pequenos elementos que eu falei, melhor do que a que foi para a Copa América. Pode falar. Eu vou dar um nome aqui, deixa gravado esse programa aqui, vai fazer até um corte com isso. Olha o corte, Gabriel. O destaque do Brasil dos próximos anos, de seleção principal de Europa, chama-se Pedro. Pedro da Fiorentina. Mas eu parei de jogar. Flamengo. Eu parei de jogar, Murilo.
Não barato, não barato. O Pedro vai ser o grande destaque do futebol brasileiro na seleção, vai ser o camisa 9, aquela referência, aquele cara que vai jogar na Europa porque ele é forte, ele é finalizador, ele faz gol de cabeça. Mas ele na Itália encaixa não deu no muito futebol. certo, né? Assim, na Fiorentina... Mas ele foi com 19 anos, pô. Né? Foi, não jogou tanto, sei lá. Gabigol também. O Gabigol, um desastre na Europa, né? O Gabigol, eu acho que ele tem que melhorar um pouco o psicológico, o gênio dele, né? Um pouco. Hoje em dia não cabe mais um Edmundo, vamos dizer assim, como ele tenta ser ou não indiretamente para jogar no futebol europeu. Eu acho que não. O Tite agora chamou esse Rafinha, né, do Leeds United. Eu não conheço ele muito bem. Também não conheço. Pode ser uma boa surpresa? O Pedro pode falar melhor pra gente do Rafinha. Cara, eu gosto muito do Rafinha. O Rafinha me lembra um pouco o Robin, porque ele é canhoto e corta para dentro. Agora, como o Rafinha tem que ser utilizado é um outro aspecto. Eu acho que aí entra mais naquela questão tática de como a gente pode optimizar a melhor função desse atleta na seleção brasileira. E ele, para a seleção não ficar modelada em torno de um só atleta, mas sim, como um todo, se juntar para melhorar o aspecto inteiro do time. E o porquê que eu até falei que a questão da seleção olímpica é porque não tem um jogador que se destaca como nome, mas sim todos eles trabalhando junto para um só objetivo. Você não vê que, por exemplo, na hora que o Matheus Cunha fez o gol, era o Matheus Cunha, não. Era o passe do Richarlison, ou o drible que o Bruno Henrique deu, ou que o Bruno Guimarães deu. Era sempre algum elemento a mais para se juntar àquele grande ser para depois ganhar a medalha olímpica. Se fosse a Copa América que o Brasil tivesse ganhado da Argentina, do mesmo jeito que foi a Argentina, era Messi contra Neymar. Independente da seleção que fosse ganhar, ia ser essa pessoa e pronto, acabou. A gente não ia ver a defesa que o Ederson tivesse feito, a gente não ia ver o cruzamento que o Di Maria talvez fez. Não. A gente ia ter visto esses dois jogadores. Agora, voltando para o Rafinha é um bom jogador. Agora, eu não sei como é que o Tite vai utilizar ele na seleção. Porque o Bielsa usa ele de uma maneira que favorece muito o Rafinha. Eu falei Fabinho, né? O Rafinha, desculpa. Se for utilizar, né, Pedro? Se não for levar e ficar no banco lá os 2 jogos e nunca mais chamar depois. Porque, assim... O que acontece com muitos. Se eu não me engano, amanhã, sexta-feira, não lembro agora essa semana, tem uma convocação da seleção. Eu estou até curioso para ver o que ele vai pedir, o que ele vai chamar, porque parece que não tem nome novo. E eu concordo muito com aquela fala que o Alex falou uma vez, que a seleção brasileira você nunca é convocado pelo esforço e quem que é o melhor em campo, mas sim para quem favorece o treinador. Sim. Então, assim, a gente olha esses jogadores até que foram para Olimpíadas, cara, tem muito jogador ali que merece estar na seleção principal. Eu sou muito fã do Matheus Cunha. Eu gosto muito, muito do Matheus. Como eu gosto muito do Pedro. Como o Pedro recentemente tem mudado a minha mente. Agora, como utilizar eles dentro do padrão seleção brasileira, eu acho que tem outros jogadores ali, tipo, o próprio Cebolinha. Não merece mais. É um jogador que talvez está desviando um pouco do nível que o Brasil esperava dele. Eu acho que o que o Cebolinha tinha que dar, ele deu foi Copa América passada, não lembro. Sim. E não tá destacando dentro do time dele. Eu acho que o Antony merece uma convocação. Tá jogando muita, muita bola. O Pedro, Matheus Cunha, como eu disse. Eu gosto muito do Bruno Guimarães, que era do Atlético Paranaense, que agora tá no Lyon. Eu gosto muito dele, eu acho ele um bom jogador. Agora, quem que você vai colocar ao redor desses caras? O próprio Fabinho. O Fabinho do Liverpool é outro que, no meu ponto de vista, merece. Merece não só a convocação, como ser utilizado. A geração do Brasil não vem ruim. Não é uma má geração. Agora, como que a gente vai utilizar e optimizar isso da melhor maneira possível? Todas as gerações hoje, Marcelão, rapidinho, só complementando, todas as gerações hoje, se for pegar todas as seleções, elas nivelaram por cima. Todas as seleções. Não tem mais aquela Copa do Mundo que você fala o Brasil vai ganhar, a Argentina vai ganhar, porque tem talento individual. Acabou isso aí. Não tem mais aquela favoritaça, né, que a gente Não, de jeito algum. E é o que o Pedro falou aí agora, eu concordo com ele.
o jeito que vai utilizar e colocar os jogadores em campo que vai fazer uma seleção ser campeã do mundo hoje em dia. Porque fala a França campeã agora, 2018. Mbappé, tá, o único diferente ali é Mbappé. E o resto? Fala a Alemanha de 2014. Quem que tem lá de diferenciado que você fala, pô, esse cara decide sozinho? Não tem. Não tem. Né? Aí você vem em 2010, a própria Espanha, era um conjunto, né? O tic-tac, o Barcelona quase inteiro ali, sem o Messi na seleção espanhola. Então, assim, não tem mais o diferencial. Hoje, 2022, qualquer um pode ser campeão do mundo, desde que seja bem colocado e também tem um pouquinho de sorte que o futebol também. O cenário se apresenta, quem sabe, para o pentacampeonato da Itália, né? A Itália vai chegar fortíssima. Sim. Cara, e aí, citando, desculpa, Murilo, só tentando adicionar um pouco mais de informação que vocês falaram, mas se você for olhar a questão de vamos lá, a própria França, tá? A França teve uma reestruturação de um elenco total recentemente. Mbappé, Pogba, Griezmann, vai afora. Kanté, exato. Se a gente for olhar na Copa anterior, que foi a do Brasil, no caso a Alemanha vem reestruturando esse elenco da Alemanha desde 2006, quando a Copa foi na Alemanha que a Itália ganhou. Eles perderam para o Brasil 4 anos antes, começou a mexer. Foi. Eles começaram, você vê, quem ganhou aquela Copa no Brasil? Philipp Lahm, Schweinsteiger, Miller, era tudo jogador que jogou na Copa de 2006. Sim. Estavam ali, Ozil, Kroos, Khedira. Exato. Se depois a gente for olhar no ano anterior, que foi a questão da Espanha, foi outro, que foi uma filosofia montada ao redor dos jogadores. E com que os jogadores se adaptavam àquilo, que foi aquele falso 9, né? Que a Espanha tanto gostava de jogar. O famoso 4-2-3-1, que virou febre no mundo inteiro. Que foi o Fábregas, o Iniesta, o Xavi, o Busquets, o Xabi Piqué, Alonso. Todos os jogadores que sabiam fazer aquilo. Era uma filosofia que tinham jogado e até lavado a mente daqueles jogadores. Então eles sabiam exatamente qual que é a filosofia brasileira. Dá a bola pro Neymar que ele resolve. Ele não vai resolver. Não vai. Ainda mais com a atitude dele fora do campo, né? Com as atitudes dele fora do campo que compromete muitas vezes a atuação dele dentro das 4 linhas. Cara, eu não falo nem que o Neymar não vai resolver, no sentido que ele não tem capacidade para resolver. Não é isso que eu tô querendo dizer. Ele tem muito. Ele tem. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Ele não vai resolver sozinho. Ele pode até talvez resolver. Ele pode talvez marcar o gol que ganha, ou o pênalti, ou a falta, ou fazer o drible, ou dar o passe. Mas sozinho ele não vai resolver. Então ele precisa entender, ou ele, ou quem que for que toma as decisões, sei lá, entender com quem que ele pode trabalhar, que seja com o Pedro, que seja com o Gabriel Jesus. Ele precisa ter um elenco ao redor dele que tenha uma filosofia com que talvez, o Neymar bate o último pênalti, isso eu não me importo quem faça, mas com que a gente, como brasileiro, entenda que o Neymar não é a figura-chave do time, mas sim o elenco em si deveria ser. Então a gente deveria estar procurando outros atletas para poder melhorar a nossa chance de ganhar a Copa do Mundo. Eu não acho que o Brasil ganhe a próxima. O mais que eu gostaria muito, eu vou torcer muito para ganhar. E vou achar muito bom se ganhar. Só que eu não acho que ganhe. Qual é o teu palpite, Pedro? Itália. Chega forte. Itália que eu falei? Foi. O Marcelo viu algumas Copas. O Marcelo viu algumas Copas, eu também vi 2. O Pedro falou que viu 2002, a última. Então, parabéns para nós 3. Quem viu, não vai ver mais tão cedo. Entendeu? O Gabriel mesmo que está gravando o nosso podcast, ele é 2001. Ele não vai ver tão cedo. Ô Murilo, eu fico chateado e fico assim, às vezes quando eu conheço alguns jogadores, até que a gente trabalha, pô, você nasceu que ano? 2003, 2004. Eu falei, puta, cara, você não viu aquela Copa. Que judiação. Você não sabe o que é bom ser campeão do mundo. Você não entende essa sensação. Exatamente, é isso aí. Ô, Marcelão, eu vou tomar a frente aqui já, a gente já está estendendo até demais, o papo está muito legal. E se deixar, fica aqui falando 2, 3 dias de seleção, de tática, de tudo.
Então, de antemão já, Pedro, obrigado demais aí pela presença, viu? Muito bacana a resenha. É legal pegar um pessoal como você para conversar, porque fala de tudo, né? Não tem um assunto específico para debater. E sim o que vai falando, vai saindo, um assunto que vai surgindo, vai acontecendo. Isso é muito legal para o podcast, para quem está ouvindo, né? Essa dinâmica toda. E obrigado por aceitar o nosso convite, parabéns pela carreira, parabéns aí pelo sucesso que você tem aí tão jovem, né? Espero um dia poder conhecê-lo pessoalmente, quem sabe a gente possa fazer alguma coisa aí em relação ao futebol, né? Marcelão, obrigado mais uma vez pela presença aí, boa noite para vocês, e até a próxima, quem está nos assistindo, acompanhe o podcast Olímpico, o Marcelo gosta que eu falo, é o CCC, curta, compartilhe, comente, né? Deixa o seu like aí para a gente poder crescer cada vez mais. Um forte abraço a vocês e valeu, obrigado. Valeu, galera. Prazerzão participar aí com vocês. Conte comigo. Valeu. Valeu, Pedro. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigadão, gente. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Fui! Tchau.